Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre ângulos e vou falar um pouquinho sobre o ângulo central, né? Vamos recordar os principais elementos de um ângulo. Então, nós temos aqui um ângulo. Esse ângulo é o ângulo APB ou BPA, tá? Nós temos aqui o ponto P, que é o vértice do ângulo. Os lados do ângulo são formados por semirretas. Então, por exemplo, nós temos o lado PA e nós temos o lado PB. São as semirretas que formam o ângulo. E nessa medida aqui no meio, nós indicamos a medida do ângulo. Lembrando que medida de ângulo é dado em graus. E nós usamos o transferidor para medir esses ângulos. Então, qual é a relação, então, do ângulo para um ângulo central, né? O ângulo central seria um ângulo da circunferência, cujo vértice está no centro da circunferência. Então, nós temos aqui o ângulo POQ. O vértice dele é o O. E você percebe que o O coincide com o centro da circunferência. Então, ele é chamado de ângulo central. Existe uma relação entre a medida do ângulo central e a medida do arco, que é formado por essas duas semirretas, muito importante. Então, nós dizemos que a medida do ângulo central é a mesma medida que o arco. Então, olha só, aqui nós temos circunferências concêntricas, ou seja, tem o mesmo centro. Essa medida aqui deste arco é igual à medida deste arco, que é igual à medida deste arco. Dá a impressão que os arcos têm tamanhos diferentes. Sim, eles têm tamanhos diferentes, mas a medida de um arco não é dado em centímetros, né? Não é medido com a régua, é medido com o transferidor. Então, se eu fizer o giro desta semirreta para esta, então nós temos arcos, o giro será o mesmo. Então, nós temos arcos com o mesmo giro, logo tem a mesma medida. E a medida do arco é a mesma medida do ângulo central. É muito importante vocês gravarem isso. A medida do arco é a mesma medida do ângulo central. Aqui na página 412, tem uma atividade para vocês entenderem melhor a questão do ângulo central. Então, tá falando assim, na figura abaixo, as duas circunferências têm centro no ponto O. Ou seja, o ângulo é um ângulo central. E a AOB é um ângulo reto, ou seja, é um ângulo de 90 graus. Utilize essa figura para responder as perguntas a seguir. Então, vamos lá. Primeira pergunta. O ângulo AOB é um ângulo central? Sim. Justifique sua resposta. Pois seu vértice está no centro da circunferência. Considere o arco AB destacado em vermelho. Então, vamos lá, ó, o arco AB destacado em vermelho. Esse arco corresponde a que fração da circunferência? Dá para perceber que esse arco corresponde a 1/4 da circunferência. Então, 1/4 da circunferência. Qual é a medida em graus do arco vermelho? Então, nós não dissemos que já sabemos que o arco ele tem a mesma medida do ângulo central? Então, a medida do arco é 90 graus. 3.
Considere o arco destacado em amarelo. Esse arco corresponde a que fração da sua circunferência? Então, esse amarelo deve ser esse vermelhinho mais claro aqui, né? Então, esse arco corresponde a que fração da circunferência? Ele corresponde a 1/4 da circunferência. Se é 1/4 da circunferência, qual é a medida do arco amarelo? 90 graus também. Página 413, exercício 4. Observando as medidas do ângulo central AOB e dos seus arcos correspondentes nas duas circunferências, qual conclusão podemos obter? Bom, nós chegamos à seguinte conclusão, que a medida do ângulo central em graus é igual à medida do seu arco correspondente. Então, olha só aqui no exercício 3. Vamos fazer um exercício para vocês entenderem melhor. A medida do arco assinalado na figura, que é esse aqui, ó, o arco que está em vermelho, mede 290 graus. Só que eu quero a medida desse ângulo central aqui, ó, do alfa. Bom, a gente sabe que a medida do alfa é igual à medida do seu arco correspondente, que é esse aqui. Então, nós pegamos a circunferência inteira tem 360 graus. 360 menos 290 igual a 70 graus. Ou seja, alfa, a medida de alfa, se o arco mede 70 graus, alfa também vai medir 70 graus. Exercício 2. Carla fez um pingente com formato de estrela, cujas pontas dividem a circunferência em 5 partes iguais. Qual é a medida de alfa? Alfa é o ângulo central e o arco correspondente a alfa são essas duas partes aqui, ó. Se nós sabemos que a circunferência foi dividida em 5 partes, pegamos o 360 graus, dividimos em 5 partes. Então, vai dar 7 vezes 5, 35. Abaixo zero. 2. Ou seja, cada parte dessa tem 72 graus. Aqui tem 72, 72 e 72. Como alfa corresponde ao arco de duas partes, agora eu pego 72, multiplico por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Então, o alfa, que é o meu ângulo central, corresponde a 144 graus.